Estamos de volta com o RIC Rural e vamos continuar falando da falta de milho aqui em Santa Catarina, viu? Nós mostramos no último RIC Rural que no oeste, em Abelardo Luz, o frigorífico da Cooperativa Central Aurora parou de abater 70 mil frangos por dia por falta de comida. Em Lindóia do Sul, no Alto Uruguai, vários animais morreram também por falta de comida em propriedades integradas da Globo Aves. E alguns dias antes, o frigorífico já tinha dado férias coletivas de 20 dias para os funcionários, pelo mesmo motivo. Mas até quando e como a indústria de carnes de Santa Catarina vai resistir a essa crise do milho? E o que vai acontecer com os animais daqui para frente, já que não há previsão do grão chegar aqui no nosso estado? Quem nos responde é o diretor executivo do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados de Santa Catarina. Acompanhe. Aqui comigo, Ricardo de Gouveia, diretor executivo do Sindicarne de Santa Catarina. Ricardo, nós estamos com uma situação, um cenário bastante complicado no estado. Primeiro, tivemos a quebra da safrinha de milho, que acabou interferindo aí nos produtores, e também temos alguns projetos, como a reativação da ferrovia para trazer os grãos do Mato Grosso e também o incentivo ao plantio. Mas essas são questões mais tardias, vamos dizer que vão demorar um pouco. Neste cenário, como é que a indústria consegue suportar? Vai resistir durante muito tempo ainda? Olha, sem dúvida é um cenário bem complicado, né, com bastante dificuldade, porque nós estamos, além dessa questão do milho, né, também com uma outra ponta também caindo bastante o consumo. Então, é um desafio para as empresas vêm fazendo várias manobras, né, fazendo algumas férias coletivas de alguns setores, vem parando o alojamento, diminuindo o alojamento de animais no campo, né, como uma forma de equilibrar entre produção e insumos e consumo, né. Então, é um desafio. Quais as medidas que o sindicato diria assim, serem necessárias para conseguir suportar, para que a indústria consiga suportar? Tem alguma coisa para ser feita de imediato? Olha, de imediato nós temos uma notícia que parece que o Ministério da Agricultura, através da Conab, estaria fazendo um leilão de 500 mil toneladas, né, preferencialmente para o Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso pode ajudar bastante, principalmente o pequeno e médio produtor, né? A agroindústria pequena, a agroindústria de pequeno porte, já enfrenta muita dificuldade, né, e com problemas de talvez até de crédito para poder ter acesso a esse milho. Essas dificuldades podem causar, por exemplo, o fechamento de algum setor? Olha, a gente está batalhando para que não ocorra um fechamento desse, né? Porque uma agroindústria dessa, onde ela está instalada, ela tem um envolvimento social muito grande, né? Nós temos vários empregados diretos, vários produtores parceiros integrados, transportadores, né? Então você faz de tudo para que não ocorra isso, né? Mas a gente vê empresas com muita dificuldade de superar essa crise. De fato, essa reabertura, reativação da ferrovia, ela poderia sanar esse problema? Olha, eu acho que sim, mas eu acho que combinado com isso, né, nós precisamos ter uma política de atratividade de se manter a produção de milho no país, né? Se nós não tivermos uma política bem definida em que o produtor de milho tenha seu resultado, tenha seus ganhos sem dúvida também, né? Mas que esse milho, antes de ser exportado, abasteça o mercado interno, porque à medida que abastece um mercado como o nosso de proteína animal, nós estamos gerando inúmeros empregos diretos, indiretos, transportes, né? Então, isso enriquece o país, né? A mera exportação de grãos não enriquece tanto o país. A saca de milho amarelo começa a semana ao preço de R$ 45,00 em Chapecó, R$ 46,00 em Canoinhas e R$ 47,00 em Lages. Agora, na próxima semana, vai acontecer um fórum aqui em Santa Catarina que vai reunir lideranças do agronegócio, especialistas e também representantes do governo para que juntos possam aí discutir e conseguir uma solução para essa falta de milho que tanto preocupa aqui em Santa Catarina. E olha, o Plano Safra 2016-2017 vai ter um aumento de quase 4%. Isso significa que R$ 30 bilhões vão estar disponíveis para os pequenos agricultores. O Plano
safra 2015-2016 termina agora em junho e deve fechar aí no montante de 22 bilhões de reais em recursos contratados. Os juros são de 2,5% ao ano e para os assentados da reforma agrária, os juros variam de 0,5% a 1,5% ao ano. E olha, no Oeste, os membros do Movimento Sem Terra continuam acampados na Floresta Nacional, no município de Guatambu. O MST quer parte da floresta, mais ou menos 800 hectares, para a produção de alimentos orgânicos. Nessa parte tem um reflorestamento de pinos. Mais de 500 famílias estão acampadas aqui há uma semana. Os manifestantes queriam 6 meses de prazo, mas a Justiça determinou que até o fim do mês eles precisam sair do local. Outras famílias serão impedidas de se acamparem aqui. Alguns representantes do MST se reuniram com o INCRA em Brasília e esperam uma posição. Também no Oeste, mais de 500 agricultores familiares se reuniram em Chapecó no Encontro Catarinense de Empreendedores do SC Rural, que é um programa do governo do estado em parceria com o Banco Mundial e que destina recursos para incentivar a agricultura familiar. A ideia foi aproximar e incentivar a troca de conhecimento e experiências entre os produtores rurais. Os desafios e as oportunidades do mercado para os produtos da agricultura familiar também foram assuntos. Desde que foi implantado em 2011, o programa SC Rural atendeu mais de 11 mil empreendedores no campo. Mais de 50 mil pessoas passaram pela 17ª Feira do Mel, que aconteceu essa semana no centro de Florianópolis. Na feira, o preço máximo do mel foi R$ 23,00, um desconto de 40%. No nosso estado, 37 mil famílias rurais se dedicam à apicultura, com uma produção de 6 mil toneladas por ano. A feira foi promovida pela Federação das Associações dos Apicultores e Melipolinicultores de Santa Catarina e também pela EPAGRE. Bom, a gente estava falando agora há pouco como esse frio intenso deve prejudicar as lavouras de milho nos principais estados produtores do Brasil, né? Mas aqui em Santa Catarina, esse frio todo tem deixado muito felizes aí os pescadores. Por causa das baixas temperaturas, a safra de tainha tem sido uma das melhores no nosso estado.